Caso de hoje, uma paciente que veio para mim indicada por um otorrino. Ela apresenta uma sinusite recorrente, ela cura e aí mês depois ela tá de novo e aí ela tá sempre se submetendo ao uso de corticoide, anti-inflamatórios e antibióticos. E aí a própria otorrina falou, olha, vamos fazer um tratamento nutricional com foco nesses sintomas que você tá apresentando e aí vamos ver como é que vai ser a sua resposta. E aí o que eu queria frisar com vocês sobre como que é o tratamento nutricional para uma paciente que apresenta a sinusite, rinite, que são processos inflamatórios. Aí o primeiro ponto que a gente precisa avaliar, por que esse sistema imunológico dela está tendo essa reação repetidamente? Porque é uma resposta mediada através do sistema imunológico. Então, a gente sabe que essa inflamação, esse aumento do muco, é uma resposta do sistema imunológico tentando combater um agente. Então, a gente precisa entender por que esse sistema imunológico está tão sensibilizado. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é trabalhar em conjunto com a intervenção médica. Muitas vezes os medicamentos são importantes, são necessários. Mas o que a gente está tentando fazer com o tratamento é que ela se livre de uma vez por todas dos fármacos, né? Enfim. Mas para isso a gente precisa controlar a inflamação. Ponto 3, gatilhos. A gente precisa avaliar quais são os gatilhos que estão levando a essa inflamação crônica. O que tem na literatura? Lácteos. Mais prioritariamente o leite fluido, tá? E aí outros pontos que tem, né? Já citei o lácteos e tal. E aí a gente pode também pensar, de repente, hipersensibilidade ao glúten, excesso de açúcar, alimentos com carga glicêmica muito alta, índice glicêmico, como que está a composição da alimentação. Então, são alguns fatores que a gente deve levar em consideração como gatilho, que está levando essa resposta, né, essa super resposta do sistema imunológico, gerando essa inflamação. Então, são fatores aí importantes para a gente avaliar nesse caso. Ponto importante, como está a saúde do seu intestino? Como está o equilíbrio do seu microbioma? A gente sabe que células do sistema imunológico são extremamente atuantes no nosso intestino e são elas que geram respostas aos estímulos, né, aos gatilhos e geram citocinas e levam à inflamação. Então precisa entender, tá tendo um consumo alto, por exemplo, de proteínas e com isso o aumento de gases e com isso afetando o desequilíbrio, né, gerando um desequilíbrio ao seu microbioma. Essas bactérias, elas não estão equilibradas, a gente não tá conseguindo, ou tá gerando uma super proliferação, ou as bactérias benéficas estão em menores quantidades e não estão sendo suficientes para gerar os subprodutos que são tão importantes. A gente precisa avaliar onde que está sendo esse desequilíbrio que está gerando essa resposta inflamatória. Vocês entendem que esse desequilíbrio do nosso sistema intestinal, né, como funciona o microbioma, gerando essa resposta do nosso sistema imunológico, aí o sistema imunológico vai lá e gera essas citocinas e leva essa inflamação. A grande questão é que a sinusite, a rinite, ele é um problema secundário, né? O aumento do muco é em decorrência do aumento da inflamação, pela liberação das citocinas do sistema imunológico, através dos gatilhos, né? Que eu já mencionei anteriormente. Então, a gente precisa ter o equilíbrio, precisa melhorar a permeabilidade intestinal. Existem tratamentos, né, que a gente vai fazendo por exclusão, por exemplo, que nem eu mencionei os lácteos, glúten, o açúcar. A gente vai excluindo e ver como que o paciente vai respondendo. Esse é o primeiro passo que a gente dá. E aí o segundo passo é a gente fazer uma modulação na alimentação, tá? Alguns ajustes são importantes. E aí na literatura o que tem pra gente mostrando como tratamento nutricional aí de início? Alguns alimentos que contenham um fitonutriente, né? Compostos bioativos fenólicos, que são ricos em antioxidantes. A gente tem uma gama de alimentos que são ricos em antioxidantes que a gente consegue facilmente colocar no nosso dia a dia, no nosso planejamento alimentar. E aí a gente precisa, de repente, pensar nos prebióticos, que são as fibras, dependendo da condição do paciente. É importante, inclusive, a manipulação, isso é muito pessoal e individualizado, mas facilmente a gente consegue consumir fibras pela nossa alimentação. E aí a gente precisa aumentar, de repente, a proliferação de bactérias. A gente pode pensar em probióticos, inoculação das bactérias, isso também vai ser totalmente individualizado. As cepas, existem algumas cepas que a gente consegue, para uma dose de início aí seriam interessantes, e depois
Eu gosto, de repente, de fazer a cada 3 meses a troca. Não existe muita coisa na literatura, é mais para ter o aumento do estímulo mesmo, do nosso próprio sistema, enfim, a gente fazer essas alterações, assim como fazer os ajustes na dieta, é óbvio, fazer o tratamento nutricional, né? Não pegar um plano alimentar e ficar para sempre, a gente precisa sim ter uma diversidade na alimentação, até para ofertar alimentos mais ricos em flavonoides, os antioxidantes, tem uma gama de alimentos. Mas numa semana a gente pode consumir um tipo de alimento, na outra outros. A gente tem realmente muita oferta e acho importante a gente fazer essa modulação e oferta nutricional, tá? Outro alimento muito importante que eu gosto é o iogurte natural. Mas, Nutri, e aí o iogurte não é um lácteo? Ele é um derivado do leite, né? Ele é produzido, é lógico, a partir do leite. Acontece que o processo de fermentação dele é diferente. As proteínas dele se abrem, a gordura muda a sua conformação, né? A sua composição. A gente tem os carboidratos, que são os açúcares, né? Geralmente a lactose, são fermentadas pelas bactérias, que são, enfim, durante a fermentação elas realmente são importantes ali na produção do iogurte. E elas são importantes para a nossa saúde intestinal também, tá? Então o iogurte natural ele é diferente do leite fluido. Eu gosto de colocar e vou observando como o paciente vai respondendo. Geralmente não tem muita resposta inflamatória, tanta sensibilidade quanto ao leite mesmo, tá? E aí eu vou falar de algumas suplementações, mais uma vez, é totalmente individualizado, mas é o que mais tem de apanhado, né, que eu pude perceber na literatura. O ômega 3, sempre, processos inflamatórios. Dificilmente o ômega 3 ele é contraindicado, tá? Ele realmente é um potente anti-inflamatório. Difícil da gente, às vezes, consumir através da alimentação. A gente sabe que tem alguns pescados, atum, o salmão e tal. É difícil saber a procedência e saber se realmente esses alimentos contêm um ômega 3 de qualidade. Então, eu peço a suplementação quase sempre desse ômega 3. Magnésio, a gente tem algumas formas como o magnésio biciclinato, o dimalato. E aí, geralmente, mais ou menos uma quantidade de 200 miligramas, também, mais uma vez, totalmente individualizado. Bom, alimentos ricos em quercetina também são muito importantes, são muito bem-vindos, tá? É um outro potente antioxidante aí, presente em vários alimentos, como a própria maçã, cebola, diversos outros alimentos, né? Então, essa diversidade que eu falei anteriormente é importante para a gente não só fornecer a quercetina, mas como vários outros compostos bioativos, tá bom? E aí a gente pode pensar também, eu já tinha mencionado antes, né, na suplementação de prebiótico, mas isso vai totalmente da questão da individualidade, para ver como é que tá essa alimentação, a sua aceitabilidade, né? E quais são os episódios, se tem diarreia, se tem constipação. E aí a gente precisa avaliar. Extrato de própolis, eu amo extrato de própolis. Ele é um antiviral potente, ele é um antifúngico, antibactericida, então realmente o própolis ele é o que tem de melhor. A gente pode trabalhar com extrato também de gengibre, para quem não tem muita tolerância para comer o gengibre ou para tomar em forma de suco, chá, enfim. Geralmente, quem não tem tolerância com gengibre, existe a possibilidade de fazer uma formulação e mandar manipular. Outra evidência que tem na literatura também muito importante aí, né, digamos, que pode melhorar, e aí você facilitar o processo digestivo, e aí ofertar algumas enzimas digestivas, tá? Para poder realmente ser um facilitador dessa digestão e não sobrecarregar o intestino. Só para melhorar, de repente, essa permeabilidade, e aí você fazer uso dessas enzimas, e mais uma vez é a questão da individualidade, precisa avaliar, né, se esse paciente realmente precisa dessa suplementação. Mas, de resto, o apanhado que tem na literatura para o tratamento da sinusite, eu trouxe agora para vocês. Então, deixa para mim aí se de repente esse conteúdo foi útil. Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo. Um beijo da Nutri.